Há, desse modo, três possibilidades clássicas para a configuração do sistema de governo: o presidencialismo, o parlamentarismo e o semipresidencialismo. Então vamos nos ater a cada um deles agora e demarcar as diferenças entre eles. O presidencialismo é o sistema de governo em que o presidente exerce a função tanto de chefe de governo quanto de chefe de Estado. A gente poderia exemplificar como países que adotam esse sistema de governo, o Brasil e os Estados Unidos, que seguem esse sistema de governo. O presidente tem a função simbólica de representar o país no exterior, internacionalmente, e ele também, o presidente, é o responsável direto pela administração do Estado. Temos, portanto, aí um caso em que um político é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. Já o parlamentarismo, ele se caracteriza como sendo o sistema de governo no qual há um chefe de Estado específico e há um outro político que exercerá a função de chefe de governo. Dessa maneira, o chefe de governo aqui não se confunde com o chefe de Estado. Quem conduz o governo em sua instância administrativa é um político diferente daquele que será chamado de chefe de Estado, que representará fora do país internacionalmente o Estado. No parlamentarismo é comum que o rei ou a rainha seja o chefe de Estado. Por sua vez, o chefe de governo será chamado de primeiro-ministro, que é escolhido por votação pelos parlamentares. Nesse caso, o povo escolhe os parlamentares, seus representantes, e os parlamentares, entre eles, escolhem um líder que terá a responsabilidade de conduzir o governo. Se o trabalho do primeiro-ministro for ineficiente ou mesmo insuficiente, o parlamento pode remover o primeiro-ministro do cargo e optar por outro político que talvez tenha mais condições de condução do governo, diferentemente do que ocorre no sistema presidencialista, já que para remover o presidente do cargo é preciso abrir o processo de impeachment, que é uma situação político e jurídica em que fica demonstrado que o presidente cometeu crime, um crime que é tipificado na Constituição, chamado de crime de responsabilidade. No parlamentarismo, o primeiro-ministro não precisa cometer algum tipo de crime para ser removido do cargo. Basta que ele perca condições de governabilidade. Podemos citar como países que adotam o parlamentarismo como sistema de governo a Alemanha, a Inglaterra e a Espanha. Ainda há o sistema semipresidencialista, que é o sistema de governo no qual os chefes de governo e os chefes de Estado dividem a responsabilidade pela condução do governo. O presidente é eleito pelo povo e o presidente nomeia o primeiro-ministro. O presidente é chefe de Estado, comanda as Forças Armadas e é responsável pela política externa do país. O primeiro-ministro, por sua vez, é chefe de governo, nomeia ministros e secretários e é responsável pela política interna. O primeiro-ministro pode ser destituído se o presidente considerar que ele, o primeiro-ministro, perdeu condições de governar ou de dialogar com o parlamento. Países que adotam esse sistema de governo, por exemplo, são a França e Portugal. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Próxima aula a gente continua. Até a próxima.